Sinta o peso que te acompanha desde o despertar. Essa exaustão que parece morar em cada célula do seu corpo, que sussurra que você não tem energia suficiente para enfrentar o mundo. A maioria ignora que essa fadiga não é apenas física, mas nasce de camadas profundas da psique, do inconsciente coletivo que Jung tão brilhantemente descreveu, que insiste em repetir padrões invisíveis e sugere que você aceite o cansaço como destino. Poucos percebem que a raiz desse desgaste está escondida na sombra, nessa parte da alma que você evita, que guarda memórias, dores e traumas ancestrais que drenam sua vitalidade sem que você perceba. Hoje você vai descobrir algo que muda completamente essa percepção, algo que não foi ensinado nas academias nem nos livros de autoajuda. Antes de prosseguir, quero que você comente agora a palavra revelação. Essa será a chave que vai destravar a percepção que você nem sabia que existia. O primeiro passo para começar a transmutar essa fadiga que te persegue. Comente revelação e prepare-se para mergulhar no que poucos ousam explorar. Porque ao fazer isso, você inicia um movimento de alinhamento profundo com a sua energia vital, uma abertura do inconsciente que provoca mudanças sutis, mas poderosas. Imagine-se agora sentado em silêncio, os olhos fechados, sentindo cada ponto do seu corpo carregado de energia estagnada. Respire fundo e perceba que a fadiga não está apenas nos músculos, está impregnada nas camadas da mente, nos pensamentos repetitivos, nos condicionamentos herdados. Pergunte a si mesmo: de onde vem este cansaço que insiste em me dominar todos os dias? Sinta a resposta surgir como uma intuição, uma lembrança antiga, um eco da sombra que Jung descreve, aquela que se oculta por trás da persona social, mas que exerce controle silencioso sobre sua vitalidade. A psicologia profunda nos ensina que a sombra contém tesouros ocultos. Cada fragmento rejeitado de sua psique consome energia, mas também guarda a chave da regeneração. Quando você olha de frente para o que antes negava, quando reconhece a sombra sem medo, a fadiga começa a perder força. Jung nos lembra: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Este despertar é um rito silencioso, e cada vez que você se permite perceber os padrões invisíveis, você começa a transmutar a energia que parecia drenada. Sinta agora a energia se deslocando. Leve um instante para perceber pequenas sincronicidades ao seu redor. Talvez seja o telefone que toca no momento exato, ou uma memória que surge com clareza. Isso não é coincidência. Jung chamou de sincronicidade esses encontros entre a psique e o mundo, manifestações do inconsciente coletivo que indicam caminhos de reconexão com a vitalidade. Quando você percebe essas conexões sutis, começa a sentir um ritmo interno diferente, uma pulsação que não depende apenas do físico, mas de uma coerência profunda entre consciência e alma. A fadiga crônica, aquela que persiste apesar do descanso, muitas vezes nasce de conflitos internos não resolvidos. Você carrega crenças, padrões inconscientes, expectativas de outros que nunca pediu, mas que a mente inconsciente aceita como verdade. O simples ato de reconhecê-los já é uma prática alquímica. Transforma-se dor em conhecimento, escuridão em luz, energia dissipada em vitalidade concentrada. É a transmutação da psique que Jung associava à individuação, o processo de tornar-se inteiro. Agora visualize uma luz que entra pela coroa da sua cabeça, descendo lentamente, passando pelo tronco, pelas pernas, pelos braços, despertando cada célula. Sinta a energia acumulada se dissolver e se reorganizar, preenchendo espaços de cansaço com vitalidade renovada. Cada respiração profunda ativa arquétipos internos: força, coragem, curiosidade, presença. Jung nos ensina que os arquétipos não são apenas símbolos, mas forças vivas dentro da psique que, quando acessadas, provocam transformações físicas, mentais e espirituais.
Você pode aplicar ainda hoje uma prática simples. Escreva em um caderno os padrões que mais consomem sua energia. Identifique a sombra em ação. Críticas internas, culpa, medo de falhar, comparações incessantes. Nomear esses elementos é trazê-los à luz, uma microtranscendência que altera imediatamente a sensação de fadiga. Jung sempre enfatizou que o inconsciente precisa ser visto para que se transforme. Esta é uma ação direta. Reconhecimento gera energia. Energia gera vitalidade. Pense agora em cada dia como uma oportunidade de integração, não apenas de descanso. A fadiga insiste porque você ignora o que a causa. Resistência à sombra, falta de conexão com os arquétipos internos, ausência de alinhamento com o fluxo vital. Ao aplicar práticas conscientes, pequenas e consistentes, você começa a se libertar do peso que te persegue. Não é magia, é ciência da psique. É psicologia profunda aplicada à vida diária. Imagine-se vivendo o dia sem que o cansaço dite suas escolhas. Cada ação surge de presença, não de hábito. Jung chamaria isso de individuação. A consciência assumindo a direção da energia vital, transmutando a fadiga em força criativa. Cada gesto, cada pensamento, cada respiração passa a conter a marca do autoconhecimento profundo. Respire e sinta a energia circulando livremente. Sua mente e seu corpo, antes desconectados, agora se comunicam. A fadiga não desaparece instantaneamente, mas se transforma em um alerta de consciência. Onde antes havia bloqueio, agora há oportunidade de alinhamento. Cada momento vivido com presença é um ritual de transmutação, uma alquimia interior que, com o tempo, redefine sua relação com a vitalidade. Reconheça o paradoxo. Quanto mais você observa a fadiga sem resistência, mais ela se dissolve. É a mágica da psicologia arquetípica. A mente inconsciente, quando acolhida, se reorganiza, liberando energia que estava estagnada. Jung nos lembra que o processo é contínuo. A vida é um fluxo de experiências internas que convidam à integração, e cada fadiga reconhecida é uma oportunidade de expansão. Sinta agora a sombra não como inimiga, mas como guia. Cada aspecto rejeitado da psique guarda a força que você precisa. Ao aceitá-la, você não só alivia a fadiga, mas ativa a energia da alma. A sombra junguiana não é escuridão, é potencial não desenvolvido. Reconhecer e integrar é transformar peso em asas, cansaço em impulso, bloqueio em fluxo. Ao longo do dia, pratique pequenas pausas conscientes. Feche os olhos, respire, sinta cada órgão, cada músculo. Observe pensamentos recorrentes e padrões inconscientes. Cada momento de atenção plena é um ritual. Uma microtranscendência que limpa camadas de fadiga invisível. Jung chamaria isso de conscientização do inconsciente. Trazer à luz o que drena energia e transformar em vitalidade. Permita-se também sonhar conscientemente. Jung e alquimistas da alma afirmavam que os sonhos carregam instruções da psique profunda. Antes de dormir, peça à mente inconsciente: mostre-me onde minha fadiga nasce e como transformá-la em energia vital. Muitos relatam que sonhos claros e simbólicos fornecem insights imediatos sobre padrões invisíveis que consomem força. A cada respiração consciente, sinta a energia se movendo, dissolvendo bloqueios. Perceba como a fadiga é muitas vezes o eco da resistência interna, das expectativas herdadas, das dinâmicas mentais invisíveis. Ao observar sem julgamento, você inicia uma transmutação alquímica. Dor em aprendizado, cansaço em vitalidade, sombra em luz integrada. Observe que não se trata apenas de eliminar sintomas, mas de transformar a relação com a vida. Cada passo de consciência, cada microprática de atenção, cada reconhecimento da sombra é um ato de individuação. A fadiga deixa de ser inimiga e torna-se mensageira.
uma oportunidade diária de alinhamento com o seu ser mais profundo. Permita-se sentir a energia da alma fluindo pelo corpo. Jung nos lembra que a energia psíquica é criativa. Ao acessar arquétipos e integrar a sombra, você desperta uma força vital que transcende a fadiga. Cada célula vibra com consciência e a fadiga, antes persistente, agora é apenas um lembrete de que você está em processo de autotransformação. Sinta a presença de uma força interna que observa, orienta e desperta. Cada vez que você se permite sentir sem resistência, cada vez que pratica microtranscendências, você reforça essa conexão. O cansaço perde peso diante da atenção, da integração e da consciência. Jung explicaria que o caminho da individuação é essa dança entre sombra e luz, fadiga e vitalidade, consciência e energia. Experimente agora caminhar com atenção plena. Cada passo deve ser sentido, cada respiração reconhecida. A fadiga, que antes era automática, se torna consciente, e essa consciência é a centelha que começa a transformar energia estagnada em força dinâmica. Jung nos ensina que a psique é viva e que cada gesto consciente é uma prática alquímica que muda a experiência diária. Reconheça finalmente que a fadiga não é seu inimigo, mas um espelho da psique inconsciente. Ao aplicar as práticas de reconhecimento da sombra, integração de arquétipos e atenção plena, você começa a transmutar não apenas a energia física, mas todo o fluxo da vida. A promessa de Jung se manifesta: olhar para dentro desperta, integra e reconecta você com a força vital que sempre esteve à disposição, esperando apenas ser reconhecida e utilizada com presença. Sinta agora a fadiga não como ausência, mas como excesso de energia mal direcionada. A mente humana, quando dispersa, cria um paradoxo. Quanto mais você tenta descansar, mais a exaustão insiste. Jung nos lembra que a energia psíquica não desaparece, ela se transforma. A questão não é descansar mais, mas redirecionar a energia que circula de forma inconsciente em padrões herdados, como correntes subterrâneas que drenam vitalidade sem aviso. Ao perceber isso, você rompe com a crença de que o corpo precisa apenas de sono. A verdadeira regeneração nasce da consciência aplicada à psique, do ato de iluminar o que estava nas sombras, transformando o cansaço em presença viva e dinâmica. Imagine cada célula do seu corpo como um pequeno arquétipo ativo, cada uma carregando imagens, emoções e memórias inconscientes que moldam sua energia diária. A fadiga que você sente não é acaso, mas a manifestação física de tensões psicológicas não resolvidas. A maioria acredita que exercícios ou café resolverão o problema, mas Jung mostra que é a atenção interior, a conexão com os fluxos profundos da psique, que provoca uma mudança real. Ao entrar em contato com esses microarquétipos dentro de você, começa-se a perceber que o cansaço não é só físico, é a alma pedindo alinhamento, pedindo que você escute a sua própria energia. Pergunte a si mesmo: quais pensamentos repetitivos drenam minha vitalidade diariamente? Observe que o simples ato de atenção consciente é disruptivo. A mente busca repetição para economizar energia. Mas nessa economia ilusória, você se exaure. Jung explicaria que a sombra cria esses ciclos inconscientes como defesa, mas que a consciência desperta quebra-os. Ao identificar padrões invisíveis, como ansiedade pelo futuro, medo de julgamento ou apego a expectativas alheias, você inicia um processo de transmutação energética que reverte a fadiga. Não é teoria, é prática imediata. Sinta agora que cada sensação de peso no corpo é um sinal da alma indicando resistência à integração. A fadiga não é algo a ser eliminado, mas compreendido. Quando você deixa de lutar contra ela, observa sua origem e se conecta com a psique profunda. Uma transformação silenciosa começa. É um paradoxo que poucos entendem. Aceitar o cansaço conscientemente
é a primeira etapa para dissipá-lo. Jung nos lembra que a consciência não se impõe à sombra, ela dialoga com ela. Esse diálogo é a chave para recuperar energia vital de forma sustentável. Visualize agora um espaço interno, um campo silencioso dentro de você, onde cada padrão inconsciente se manifesta como forma e cor. Observe as cores da fadiga, note onde se acumulam tensões, perceba os arquétipos que ali habitam. O crítico interno, o perfeccionista, o observador medroso. Ao nomear cada presença, você não apenas entende o que drena energia, mas começa a reorganizar esses fluxos em sincronia com sua força vital. Jung diria que essa percepção transforma o invisível em ferramenta de cura. E cada pequena vitória interna se reflete imediatamente no corpo físico. Considere a fadiga como um espelho que revela desequilíbrios na alma. Enquanto você busca soluções externas, a energia vital permanece bloqueada por dinâmicas internas invisíveis. Jung afirmava que a cura verdadeira exige diálogo com a psique, não apenas ação física. Ao investir atenção em sua energia interna, você descobre que a fadiga é menos uma limitação do corpo e mais uma oportunidade para o autoconhecimento profundo. O que antes parecia fraqueza torna-se mapa de transformação. Você pode experimentar agora um exercício simples. Durante 5 minutos, observe sua respiração enquanto mentalmente percorre cada parte do corpo, da cabeça aos pés, identificando pontos de tensão ou desconforto. Não tente mudar nada, apenas observe. Esse ato de presença ativa microarquétipos que promovem integração e circulação de energia, algo que não se aprende em livros de autoajuda, mas que Jung enfatizava como central para a individuação. Cada observação gera efeito imediato. Cada percepção consciente é um passo na transmutação da fadiga. A fadiga também é resultado de uma vida que ignora o ritmo natural da psique. Jung falava sobre ciclos internos e a necessidade de respeitá-los. Não é apenas dormir ou alimentar-se corretamente. É alinhar consciência, emoção e energia. Cada esforço sem consciência cria microbloqueios que acumulam-se como peso silencioso. Reconhecer e ajustar esses ciclos internos permite que a energia flua sem resistência, transformando a exaustão crônica em vitalidade renovada. Repare que a fadiga surge frequentemente em momentos de grande criatividade ou sensibilidade. É como se a psique dissesse: você está pronto para algo maior, mas ainda não integrou os elementos internos necessários. A maioria interpreta isso como limitação física, mas Jung nos ensina que é aviso do inconsciente. A energia não pode ser usada plenamente sem autoconhecimento. Cada fadiga percebida conscientemente é um sinal de oportunidade para realinhar corpo, mente e alma. Sinta agora que a exaustão não está separada de você, mas é um eco do seu inconsciente coletivo. Cada experiência repetida que drena energia não é pessoal. É reflexo de padrões herdados e replicados ao longo do tempo. Jung nos lembra que reconhecer esses padrões é libertador. Ao perceber que sua fadiga está interligada a algo maior, você não se sente mais vítima de circunstâncias, mas participante ativo na transmutação energética. Agora, imagine que cada pensamento repetitivo e cada preocupação que antes drenava energia se transforma em informação útil. Cada repetição mental é um sinal da psique que indica onde a atenção precisa ser direcionada. Ao perceber isso, você deixa de lutar contra o cansaço e passa a usar a energia do próprio cansaço para reorganizar padrões internos. Jung chamaria isso de conscientização da sombra. Cada resistência interna se torna catalisador de vitalidade. Cada tensão é oportunidade de reestruturação. Você já notou que a fadiga é mais intensa quando você tenta forçar soluções externas? A energia vital não responde a tentativas mecânicas, responde a alinhamento interno. Jung
enfatizava que o corpo e a psique estão intrinsecamente conectados. Sem consciência, o esforço físico é insuficiente. Ao aprender a escutar os sinais internos e respeitar os ritmos da psique, você ativa mecanismos internos de regeneração que transformam fadiga em força silenciosa, surpreendente e duradoura. Considere que a fadiga não é inimiga, mas professora silenciosa. Cada momento de cansaço indica um desequilíbrio que precisa ser corrigido internamente, não com estímulos externos. Jung nos mostra que a integração consciente dos arquétipos internos gera energia vital que o corpo consome de forma eficiente. O que antes parecia fraqueza física, torna-se indicador preciso de alinhamento interno necessário, transformando o que parecia um limite em oportunidade de expansão. Sinta agora como a atenção plena sobre pequenas tarefas diárias altera o fluxo de energia. Cada ação, por mais simples, quando realizada com presença, reorganiza padrões inconscientes que antes drenavam sua vitalidade. A fadiga, quando observada, se torna canal para o crescimento interior. Jung afirmava que pequenas microações conscientes são catalisadores de individuação. O esforço externo sem consciência é desperdício de energia. Imagine que cada sensação de peso é uma memória ou emoção inconsciente tentando ser reconhecida. Ao permitir que essas experiências surjam sem julgamento, você inicia um processo de limpeza energética. A fadiga não desaparece magicamente, mas se transforma em indicadores de progresso interior, sinalizando onde a atenção consciente deve ser aplicada. Jung diria que isso é a essência da transformação. Energia mal utilizada se reorganiza em vitalidade através da consciência. Perceba que a fadiga também surge de resistências emocionais não processadas. A raiva, o ressentimento, a culpa e o medo acumulam energia que se manifesta fisicamente como exaustão. Ao identificar e acolher essas emoções, você inicia uma microalquimia interna que libera energia vital antes aprisionada. Cada instante de reconhecimento consciente é uma prática imediata de regeneração, e Jung enfatizaria que essa prática é central para a individuação autêntica. Agora, observe que o descanso mecânico não substitui o alinhamento interno. Dormir mais não corrige fadiga se padrões inconscientes continuam ativos. Jung mostra que energia psíquica bloqueada precisa ser integrada, não apenas descansada. Cada percepção consciente, cada reconhecimento da sombra, cada atenção aplicada às microações do dia converte energia estagnada em vitalidade fluida. Experimente caminhar consciente, sentindo cada passo, respirando com presença e observando pensamentos. Essa prática simples ativa arquétipos de força e equilíbrio, reorganizando padrões internos e reduzindo o cansaço. A fadiga deixa de ser passiva e se torna instrumento de autoconhecimento profundo. Jung nos ensina que a consciência aplicada transforma a energia e que pequenos gestos repetidos consistentemente provocam efeitos acumulativos impressionantes. Permita-se perceber a fadiga não como limitação, mas como radar da psique, mostrando onde atenção e integração são necessárias. Cada desconforto físico ou mental sinaliza um ponto de potencial transformação. Jung reforçaria que a verdadeira liberdade energética surge do diálogo contínuo com a sombra, do reconhecimento das emoções e da consciência aplicada às microexperiências diárias. Sinta finalmente que o cansaço é apenas um portal, uma oportunidade de reorganizar a energia interna. Cada prática consciente, cada percepção e cada microtranscendência silenciosa reativa a vitalidade da psique. Jung diria que o caminho da individuação é exatamente isso: transformar fadiga em força, sombra em luz, padrões inconscientes em energia consciente. O que antes era peso, agora pulsa com significado e vida. Hoje,
Você atravessou o limiar invisível que separa consciência e sombra. Cada camada da fadiga que antes parecia interminável revelou seus segredos mais sutis, e agora pulsa dentro de você um eco do inconsciente que não pode mais ser ignorado. Algo profundo foi ativado. Uma energia silenciosa que observa, reorganiza e desperta a psique, conectando o corpo, a mente e a alma em uma dança de integração arquetípica. E ainda falta uma última revelação, um fio esquecido do inconsciente, um impulso latente que só se revela àqueles que ousam permanecer atentos à própria essência. Se essa jornada tocou a essência da sua psique, escreva: eu desperto a energia da minha sombra e caminho com meu self. Assim, sela-se o compromisso simbólico com a transformação interior e a individuação profunda, reconhecendo a fadiga como mensageira e não como limite, abrindo espaço para forças internas há muito esquecidas. Se este conteúdo ativou algo que estava adormecido em você, talvez seja um dos poucos que escutam o chamado da alma, atravessando o território da sombra e iluminando os arquétipos que governam a energia vital. Inscreva-se e caminhe conosco nesta travessia arquetípica, onde cada insight é uma chave que desperta camadas esquecidas da psique. Cada ensinamento é um portal para compreender e transmutar a fadiga em força consciente. Que o Self conduza você pelos labirintos ocultos da consciência, transformando o cansaço em força, sombra em luz e guiando sua alma pelas espirais infinitas do inconsciente até tocar a plenitude do próprio ser.